Queridos, eu queria te convidar para meditarmos na palavra de Deus, no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 1. Marcos, capítulo de número 1. E nós vamos ler aí o versículo de número 40. Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 40, diz assim na palavra de Deus. É a cura de um leproso, né? Um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: se o Senhor quiser, pode me purificar. Eu vou repetir para você prestar atenção no que está acontecendo aqui. Um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero. Sim, fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele. Ele ficou limpo e, advertindo-o severamente, logo despediu e lhe disse: olhe, não conte nada a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça, pela sua purificação, o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso permanecia fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham ao encontro dele. Amém. Que Deus possa falar conosco poderosamente através da sua palavra. Queridos, antes de entrar no texto propriamente dito, eu quero explicar aqui o sentido dessa doença, né? Esse nome, significado, porque hoje é politicamente correto você não falar lepra, você falar hanseníase. Há uma campanha mundialmente, a nível mundial, né, para que não se fale lepra, se fala hanseníase. E hanseníase é por causa do médico norueguês que descobriu essa bactéria, né? O Gerard Armauer Hansen. Ele descobriu a bactéria que causa a hanseníase. Mas a própria bactéria, ela já tem no seu nome o nome lepra, né? Então, como é que se diz? O próprio nome da bactéria já é isso, né? É Microbacterium leprae. Então, a própria bactéria já leva o nome de lepra. O motivo pelo qual se tenta tirar essa expressão leproso, lepra, é até o motivo da nossa pregação de hoje. Por conta do que essa doença representa. Porque todas as vezes que a Bíblia, geralmente quase todas as vezes que a Bíblia quer falar de pecado, a Bíblia compara o pecado à doença de lepra. E pelo estigma, né, que isso causou, em alguns casos na Bíblia foi sinal de punição, de amaldiçoar,
questão de pessoas amaldiçoadas. Então acabou que se gerou um estigma assim: o leproso é um amaldiçoado por Deus. E não é isso. Mas eles acusam a religião, e particularmente eles acusam a Bíblia, de disseminar esse preconceito contra essa enfermidade. Sendo que a Bíblia existe capítulos inteiros, como 13, 14 de Levítico, orientando. O próprio Jesus nesse texto aqui orienta a cura dessa, o que se deve fazer. E a Bíblia criou, né, Moisés lá, antes da nação de Israel nascer, Deus falou para Moisés criar os leprosários, que eram cidades onde, porque não existia tratamento. Não existia tratamento. E o que Deus orientou para Moisés? Você vai criar cidades para os leprosos, onde os leprosos vão habitar. Eles vão ser excluídos da família, do convívio, tudinho, porque não existe tratamento. Se ele ficar ali, ele vai contaminar o filho, a filha, a esposa, ou vice-versa, né? Então, você era retirado do convívio social para poder barrar a proliferação dessa doença, que inclusive no Brasil é endêmica, viu, irmãos? O Brasil só perde para a Índia, né, nessa questão hoje. Mas hoje já é uma doença que tem tratamento, tem cura, e você, né, já não é como era no passado. Então, aqui em Goiânia mesmo, foi criado por Pedro Ludovico Teixeira, nos anos 30, um leprosário chamado Colônia Santa Marta, que existe até hoje ali, na estrada ali, indo para o Senador Canedo, ali perto da Vila Galvão. Hoje é um hospital de dermatologia, né, mas é tombado pelo IPHAN como patrimônio histórico. Então, mas sempre houve esse preconceito mesmo, porque, e não é com a lepra, é com qualquer doença contagiosa, né? Mas por que a Bíblia compara a lepra com o pecado? E é isso que eu, continuando a nossa introdução, quero falar para os irmãos. O leproso, ele era tirado. Então eu vou usar o nome lepra e leproso, porque é o que está escrito na Bíblia, é o que é caracterizado, e como eu não sou politicamente correto, eu vou falar o que está aqui na tradução, o que está na Bíblia. Não é porque as pessoas querem mudar o nome que vai mudar o sentido das coisas, né? Então é o nome que está na Bíblia, é o nome que todos... Hanseníase é um nome novo, que querem impor a qualquer custo, né? Apesar que hoje não existe mais esse impacto como existia no passado com relação à doença. E o leproso, na época, como eu disse para os irmãos, ele era tirado, era colocado no leprosário. Interessante que naquela passagem de cura dos 10 leprosos, a Bíblia fala que tinham 10 leprosos, os 10 foram curados. O Jesus mandou eles fazerem a mesma coisa que falou para esse cara aqui: vão ao sacerdote, apresente. O sacerdote existia uma função como médico, né, da época. Ele era a autoridade para ver se a pessoa estava limpa, completamente limpa, e dava autoridade para a pessoa voltar a viver socialmente. Então, e lá, quando eles eram curados, eles tinham que oferecer uma oferta de sacrifício, eles tinham que trazer uma oferta de gratidão a Deus por ter sido curado da lepra. Então a gente via também que a lepra tem vários casos, vários tipos de bactérias que de acordo com o sistema imunológico da pessoa, a pessoa vai desenvolver as diferenças, tipos de doença. Então muitos eram curados depois, né? O organismo conseguia curar essas pessoas. Mas essas pessoas, que eu estava falando para os irmãos, os 10 leprosos, eles estavam no deserto, e eles tinham que usar um sino. Todo leproso tinha que usar um sino, porque se ele estivesse andando e cruzasse com alguém no caminho, ele tinha que tocar o sino para chamar a atenção das pessoas, e ele tinha que gritar: imundo, imundo, para dizer, alertar para as pessoas: olha, no seu caminho está um leproso, vamos desviar, não vamos encontrar, para que você não seja contaminado. Ainda que a lepra não é contagiosa assim
nesse ponto, né? Nesse ponto. Goiás foi um dos grandes focos, né? Mais um pouco de cultura, de lepra do Brasil, porque no início do século, vocês lembram quando foram descobertas as águas quentes de Caldas Novas, né? Que os cachorros pularam lá na água, lá em Lagoa Quente, a água era quente e os cachorros morreram por causa do calor, da temperatura da água de Caldas Novas naquela época. E criou-se uma fake news no Brasil naquela época, de que as águas termais de Caldas Novas curavam hanseníase. E os leprosos do Brasil inteiro desceram para cá, desceram aqui para Caldas Novas, iam tomar banho nas águas lá de Caldas Novas, na ânsia de curar. Então ficavam muitos leprosos dentro da água ali. Acabou que foi contaminar mais pessoas. Por isso foi necessário criar a colônia Santa Marta aqui em Goiânia, para cuidar dessas pessoas. Na época bíblica, o leproso tinha que andar com sino, como eu disse para vocês, acenando, dizendo: olha, imundo, imundo, não se aproxime. A lepra, ela causa muitas feridas na pele. A palavra lepra significa escama. Então, tumores, manchas, insensibilidade, perca. As pessoas, o leproso ia caindo nos dedos, ou ia juntando as mãos, ia atrofiando, caía a orelha, caía nariz, ia caindo, ia perdendo os membros, completamente desfigurando, se transformando, em muitos casos, um caso mais severo, quase que um zumbi, literalmente. Então as pessoas tinham medo, ninguém queria chegar perto, as roupas podiam contaminar, a pessoa não podia nem mesmo morar no mesmo ambiente, porque às vezes se ela passasse a mão na parede, né, até a parede podia sofrer com aquela bactéria. Então, e se alguém passasse ali também poderia ser contaminado. Então a lepra é uma doença que demora, quando você pega ela, a bactéria demora até 7 anos para se desenvolver, de 2 a 7 anos. Então é uma coisa lenta, progressiva, irreversível e altamente destrutiva e desfigurativa, porque você vai se decompondo em vida. Vai perdendo, vai cair no olho, vai cair na orelha, vai cair no nariz, vai cair no dedo. A pessoa vai se decompondo, né, em estados mais críticos, severos dessa doença. Hoje, claro, existe tratamento, não se chega a esse nível. Então, e a Bíblia assemelha, compara a lepra ao pecado. É isso que o pecado faz conosco. O pecado, ele está em nós, ele está incubado, e ele vai nos matando ao pouco, vai destruindo a relação no nosso casamento, a relação conjugal, vai destruindo a relação com os filhos, vai destruindo a relação com a família, com o emprego, com a sociedade. O pecado vai fazendo com que você cada dia mais entre em um círculo vicioso, numa espiral descendente, e que você vai se afundando a um ponto de você não... Aquilo é irreversível na sua vida, aquilo não tem controle, o pecado te domina. E Paulo passa um capítulo da Bíblia, capítulo 7 de Romanos, falando isso, que o pecado, ele é muito forte, ele domina a natureza humana. Então, a nossa natureza, por essência, ela é pecaminosa. Então, quando você vê as pessoas bebendo, prostituindo, se drogando, se corrompendo, fazendo maldades, roubo, assassinatos, e todas as formas e todos os tipos de pecados, não são esses pecados que fazem com que essa pessoa se torne um pecador. É o contrário, isso é sintomático. Essas pessoas cometem todos os tipos de pecado porque a natureza dela é pecaminosa. Explicando melhor, de uma forma mais prática, é como, imagine um pé de fruta. Imagine, por exemplo, um pé de goiaba. Você olha na galha, você olha e vê a goiaba. A goiaba, ela é apenas um reflexo daquilo que é aquela árvore. Uma goiabeira irá produzir goiabas. A goiaba é o fruto, é o sintoma, aquilo que revela a essência daquela árvore. Aquela árvore é uma
goiabeira, por isso que ela produz goiaba. O homem, a sua natureza, ela é pecaminosa. A natureza do homem é pecador, o homem é pecador. O homem, a essência do homem, a natureza do homem, aquilo que é a sua vida é pecaminoso. Isso é quem nós somos, é a nossa natureza. A natureza humana, ela é pecaminosa. E essa natureza é que humana, pecaminosa, nossa, que nos corrompe, que nos destrói, que nos corrói e que nos faz perder a dignidade, que nos faz perder a moralidade, que nos faz perder as relações. É o pecado que nos afasta de tudo aquilo que é o propósito de Deus. A Bíblia fala, no livro de Isaías, o profeta fala isso, olha, que Deus falando assim, olha, não os olhos do Senhor não estão, os ouvidos do Senhor não estão agravados, nem a sua mão encolhida, o seu braço encolhido, que não possa Deus te abençoar, mas é os seus pecados que fazem separação entre vocês e Deus. E o pecado causa isso, o pecado destrói completamente tudo, famílias, né? Muitas vidas, pessoas que entregam cada dia mais ao pecado. E apesar, irmão, de tudo isso que eu estou falando para vocês, a Bíblia fala que o salário, a recompensa do salário, eu quero ler isso com vocês no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, ele fala, capítulo de número 6, Paulo diz isso, que o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. O pecado vai te conduzir à morte. Ele vai te matar. Não há outro escape, não há outro caminho, não há outra solução. O salário do pecado é a morte. O pecado vai destruir você e vai te matar. Ele vai acabar com você, vai acabar com sua vida, vai acabar com sua família, porque a recompensa, o salário do pecado é a morte, diz Paulo em Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, o que Deus nos propõe é a vida e a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom de Deus para nós é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, né? Então, nós precisamos entender que essa é a natureza humana, e essa natureza é uma natureza pecaminosa. E aí, Jesus diz, Paulo diz na carta aos Colossenses, capítulo 3, falando dessa natureza pecaminosa. Vamos abrir aí, Colossenses capítulo 3, versículo de número 5 em diante. Olha só o que diz a palavra de Deus. Portanto, façam morrer o que pertence à natureza terrena. Essa natureza pecaminosa nossa, ela precisa ser crucificada, ela precisa ser mortificada. E aí a Bíblia fala, Paulo está falando aqui, a Bíblia está dizendo que isso é nós, é uma ação nossa. O Espírito Santo está disposto a nos ajudar. Nós não damos conta de fazer isso. E como é que nós matamos a nossa natureza? Primeiro lugar, só há um meio, nós não temos, reconhecendo que nós não temos força para isso. Segundo lugar, falando para Deus fazer essa obra em nós. É Deus que faz essa obra em nós. Então é o Espírito Santo agindo em nós, mas para ele agir em nós, precisa eu desejar, eu preciso querer, eu preciso clamar, eu preciso realmente me entregar e falar para o Espírito Santo agir isso na minha vida. Portanto, faço morrer tudo que pertence à natureza terrena, a imoralidade sexual, a impureza, as paixões, os maus desejos e a avareza, que é a idolatria, né? Você vê que ele coloca aqui todo tipo de moralidade sexual, os pecados sexuais, sejam eles quais forem,
todo tipo de pecado sexual e todo sexo praticado fora do casamento é pecaminoso, não importa. E aí você tem essa questão, por exemplo, você fala, o pedófilo ele é doente. Irmão, pode ser, mas é pecado. O que comete zoofilia, o sexo com animais, é pecado. O que comete sodomia é pecado. Todo tipo de imoralidade sexual fora daquilo que é o plano de Deus é pecado. E a Bíblia trata isso, e nós precisamos entender isso. E ele fala assim, olha, e ele aborda também a avareza, que ele diz que a idolatria, essa ganância, esse desejo desesperado de ficar rico, apenas, e não que a riqueza em si é um problema, não é isso, a Bíblia não fala isso. A Bíblia está falando do amor ao dinheiro, não está falando do dinheiro. Deus deseja isso para nós, que nós sejamos prósperos, bem-sucedidos e abençoados, mas que nós saibamos usar aquilo que Ele nos deu. Ele diz, por causa dessas coisas, é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado. Então preste atenção, arrependimento fala do nosso passado, fala da nossa mentalidade, da nossa cultura, daquilo que nós imaginávamos ser o certo, aquilo que nós imaginávamos ser o correto, aquilo que era a nossa vida no passado. E quando a Bíblia fala de arrependimento, a Bíblia está falando disso. Essa mentalidade maligna, essa mentalidade mundana, essa mentalidade tem que ser transformada, tem que ser completamente transformada. E é isso que ele está dizendo, né? O arrependimento fala do nosso passado, da nossa vida, dos nossos conceitos, da nossa cultura. E ele diz, vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: a ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez, presta atenção, uma vez que vocês se despiram da velha natureza, aquela natureza pecaminosa, aquela natureza adâmica. Vocês têm que fazer morrer, vocês têm que jogar fora, vocês têm que tirar isso de dentro de vocês, vocês têm que matar. Irmãos, Adão, a natureza adâmica, não tem jeito de reparar, tem que matar, o único jeito é matar essa velha natureza. Você não pode brincar com o pecado, você não pode brincar com o pecado, porque ele vai te matar. Como Paulo disse, a Bíblia fala, o salário do pecado é a morte. Então ele está falando, faça morrer. Isso tem que matar, você tem que resistir isso. Você tem que, com todas as suas forças, resistir ao pecado e matar. Ele diz uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, da nova vida em Cristo, da natureza de Cristo, da nova vida em Cristo, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, é como se Deus tivesse feito em nós, irmãos, um transplante de cérebro. Você era um porco, uma porca que vivia lá na pocilga, na lavagem, no esgoto, e agora colocou uma mente de ovelha. Você repudia tudo aquilo que no passado você amava. O porco, ele ama a sujeira, ele ama a imundícia, ele ama a lama, ele ama. O cão, né? Você já viu, quando ainda existe, não é tão comum hoje, mas ainda existe, às vezes quando você vê um carroceiro passando, né? Hoje não é tão comum, mas quando você passa, e quando você olha e vê um carroceiro passando e o cavalo faz cocô no asfalto, você vê que os cães vão lá onde está as fezes do cavalo e costumam se deitar
costumam tomar banho de fezes. Tomar banho de fezes. É um animal imundo, assim como o porco é imundo, né? Porque essa é a natureza. Incrível é que tem gente, né, que confundem esses animais com filhos. E lambe, o cachorro vai lá, lambe aquilo, lambe os órgãos genitais, lambe tudo, depois vai lá e tem pessoa que põe a língua, o cachorro fica lambendo. Como é que vai pegar uma lepra, né? Não tem sentido isso, não tem sentido. É cão, é um animal que tem que ser cuidado e tudo mais. Mas tem gente que leva para a cama. Gente, isso aí para mim, assim, vou falar bem um eufemismo, isso é doença. Me perdoem aqueles que se sentem ofendidos, mas não faz sentido. Cada coisa no seu devido lugar. Tem que cuidar, tem que amar, tem que zelar, levar tudo, mas tem limite. Aquilo não é seu filho, aquilo é um animal de estimação, né? Então, a Bíblia está falando de natureza, é a natureza pecaminosa, a natureza humana. Isso aí é um sinal realmente da velha natureza. A natureza humana tem que ser morta. E olha só, eu sei que falar disso aqui é mais perigoso do que falar de muitas outras coisas, né? Mas até está anotado para falar em outro sentido, né, que nós vamos falar aqui, que nós jamais devemos deixar de pregar a verdade, aquilo que é o Evangelho. Então, o pecado é essa doença que destrói, que corrói. E só existe uma cura, irmãos. Só existe um meio de tratar a lepra espiritual. Esse pecado, essa natureza. Só existe um meio de cura. Jesus disse em Mateus 16, 24. Mateus 16, 24, Jesus falou assim: então, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso aqui, irmãos, é arrependimento. É você negar a si mesmo, é você abrir mão das suas vontades, é você abrir mão dos seus querer, daquilo que você pensa, daquilo que você acha que é o certo, daquilo que você acha que é o correto. É você renunciar, você tem que renunciar a isso. A sua ideologia, a sua maneira de pensar. Eu acho que é assim, assim, assado. Acabou. Né? Quando você não é cristão, você diz assim, a mulher diz, é meu corpo, minhas regras. Você converteu, Jesus, o seu corpo é meu, é minhas regras. Tudo muda, você renuncia tudo, você abre mão de tudo, você faz morrer a sua natureza pecaminosa tem que morrer. Jesus falou assim, negue-se a si mesmo, é renúncia. Acabou. E por que as pessoas se recusam a renunciar, a se arrepender? Orgulho. Só existe uma palavra, orgulho. As pessoas não querem se arrepender por causa de orgulho. As pessoas são orgulhosas. As pessoas acham que podem viver independente de Deus. As pessoas acham que podem viver independente uma das outras. As pessoas orgulhosas se sentem no direito de fazer o que quiserem e quando quiserem, do jeito que quiserem, e de não darem satisfação para ninguém. Elas dizem, a vida é minha, é do meu jeito, é como eu quero. Isso é orgulho, isso é soberba. E é isso que faz com que as pessoas não queiram realmente se arrepender dos seus pecados e virem para Deus, virem. E Jesus diz, olha, negue-se a si mesmo. E aí é o seguinte, é um confronto. Irmãos, e nós como igreja, nós não podemos tornar o Evangelho mais palatável. Nós não podemos tornar o Evangelho mais palatável para poder facilitar para o pecador, né? Aquela sobremesa está meio sem graça. Você almoçou ali, vai comer aquela sobremesa, está meio sem graça. Não, pega um pouco de leite condensado e joga em cima da sobremesa.
Melhor ou não? Fica mais palatável ou não? Irmão, nós não podemos fazer isso com o Evangelho. Nós não podemos baratear o Evangelho para que a pessoa se converta. Ela é renúncia. Evangelho é renúncia, é arrependimento. É você realmente se despir, e não há outro meio, é você se jogar completamente nas mãos do Senhor. Esse é o centro da pregação da cruz, está o arrependimento, né? o evangelho genuíno, o evangelho de Cristo, bem no centro da cruz está o arrependimento, e o arrependimento é devidamente entendido, é uma coisa verdadeiramente ofensiva. Por que as pessoas têm raiva de nós? Por que as pessoas têm raiva das igrejas e chamam-nos de fundamentalistas, de xiitas, de ortodoxos, de não sei o que mais? Por que, irmão? Porque o evangelho de Cristo ofende. O evangelho é ofensivo, porque arrepender quer dizer que todos os meus conceitos, pensamentos, ideologias, tudo que eu pensava está completamente errado, e que agora eu tenho que renunciar a tudo isso e me submeter a uma nova maneira de viver, a uma mudança de mentalidade. Esse é o sentido da palavra arrependimento, é metanoia, ou seja, mudança de mentalidade, muda toda a minha maneira de pensar. Isso é arrependimento. Isso é o centro do evangelho, e não há salvação. Nós não podemos fazer de igreja um clube social, onde as pessoas estão ali se relacionando tudinho, sem arrependimento. Quero dizer um negócio para você, meu irmão, minha irmã. Só existe um jeito de você ir para a glória. Só existe um meio de você entrar na presença de Deus. Só existe um meio de você se libertar do pecado. Só existe um meio de você ser curado. É através do arrependimento. E a Bíblia falou isso. João Batista veio dizendo: arrependei-vos, raça de víboras, monte de serpente, de cobra, pessoas maldosas, cruentas, arrependam-se. Jesus veio em Marcos 1,15, projeta para nós aí, Guilherme. Marcos capítulo 1, versículo 15, Jesus falou isso também. O evangelho de Cristo está fundamentado. Olha só, a primeira pregação de Jesus, Marcos 1,15. O tempo está cumprido, chegou o fim, acabou. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Jesus falou isso quando ele foi começar o ministério, a primeira pregação de Jesus. Isso aqui está mais atual do que nunca. E eu vou repetir o que Jesus falou. O tempo está cumprido, irmão, acabou. Os sinais, né, quarta-feira nós vamos falar disso aqui no estudo de quarta. Os sinais da vinda de Jesus estão aí. O reino de Deus está próximo. Jesus está voltando. Arrependam-se e creiam no evangelho. É o único meio. Vai ofender? Vai. Não vai gostar? Não vai. O problema, irmãos, é seu. A mensagem é essa. E nós não vamos derramar leite condensado em cima. Nós não, né? A comida está ruim. Sabe quando a comida está ruim? Joga um pouquinho de pimenta. Eu gosto de jogar um pouquinho de pimenta malagueta ali. Desce legal. Não vai ter. Não vai ter leite condensado. Esse é o evangelho. O evangelho genuíno. O evangelho da graça. Não existe salvação sem arrependimento. Porque pecado, irmão, pecado, você não brinca com pecado. Pecado, você tem que amputar mesmo. É como um câncer hoje, né? Hoje não se fala mais em lepra, mas o câncer é similar. Então, apareceu um câncer nesse dedinho, corta. Apareceu no braço, corta. Aqui na igreja tem um oncologista, né, um ortopedista, o Dr. Carlos, e ele fala assim, a maior dificuldade. Teve uma pessoa que veio aqui, ele foi atender essa pessoa aqui no consultório da igreja. Perdão, consultório da igreja não. No nosso gabinete. E é um irmão, e ele está com câncer no testículo. Aí o doutor Carlos falou, irmão, vai ter que arrancar o testículo.
O meu testículo eu não arranco. Beleza. Fica com ele. Não tem opção. Meu irmão, você vai morrer mais rápido. Cortando. Então, muitas pessoas têm um pecadinho de estimação. Né? Tem um pecadinho de estimação. E pecado a gente não se brinca, né? Pecado não se brinca. Jesus Cristo nos chamou para o arrependimento. Em livro de Atos, no capítulo de número 20, livro de Atos, encerrando capítulo de número 20, Jesus diz assim, no versículo 25, olha só o que diz a palavra de Deus, Paulo falando acerca do evangelho genuíno, do verdadeiro evangelho, do evangelho da graça, do evangelho do arrependimento. Deus quer, irmãos, nos curar, e com pecado não tem brincadeira, você não pode brincar com o pecado. O pecado vai te dominar. Lembro quando Sansão, Dalila, chegou para Sansão e falou: me conta o segredo da tua força. Sansão: não, se você me amarrar com cordas assim, não, se você fizer isso, se você fizer aquilo. Ele foi enganando Dalila, né? Até um dia ele falou: não, e ela começou a dar piti. Aí ele pegou e falou: não, se você fizer 7 tranças no meu cabelo, já chegou perto. Até que um dia ele contou para ela a verdade: olha, a força do Senhor está nos meus cabelos. Ela foi lá e rapou a cabeça dele, cortou. E ele perdeu tudo, morreu. Morreu porque brincou com o pecado. A gente não brinca com o pecado. Deus falou para Caim: Caim, o pecado jaz à porta. A imagem ali é de um leão pronto para atacar. O pecado jaz à porta. Cabe a você dominá-lo. Atos capítulo 20, versículo 25. Olha só o que Paulo diz. E agora, eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão o meu rosto. Portanto, no dia de hoje testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Paulo falou: eu nunca omiti a verdade para vocês. Eu não fiz disso aqui um lugar agradável, né? Um palco, uma igreja de diversão para entreter vocês. Não, eu preguei o evangelho para vocês. Eu preguei o evangelho para vocês. Eu preguei toda a vontade de Deus, todo o plano de Deus. Eu estou inocente diante de Deus do sangue de vocês, se vocês não se arrependerem diante de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho do qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Olha o que falando para os pastores, né? Para pastorearem a igreja de Deus. Igreja não é lugar de entretenimento. Igreja não é lugar de diversão. Igreja é o lugar de você aprender a palavra de Deus, se converter, se arrepender, ser transformado e afetar a vida dos outros, proclamar o evangelho, levar o evangelho aos que não conhecem. Ele diz para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Presta atenção. Sabe, o maior bem nosso aqui não são os ar-condicionados, não é as paredes, não é a aparelhagem de som. Igreja não é isso. Igreja são as pessoas. Vocês é o patrimônio. E patrimônio de quem? Do pastor? Não. Vocês são patrimônio de Deus, porque Jesus morreu por vocês. Não é você, vocês. Jesus não morreu por mim, Jesus morreu por nós. Jesus morreu por nós. Vocês são um rebanho de Deus, o povo de Deus, comprado, lavado, remido. Vocês são propriedade. A Bíblia fala isso. Vós sois sacerdotes reais, nação santa,
o povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso é quem você é, a nação santa, né? Para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo de Deus, mas agora vocês são povo de Deus. E ele diz: eu sei que depois da minha partida, Paulo falando, aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, pessoas que vão dizer que são pastores, apóstolos, bispos, não sei o que mais, que não pouparão o rebanho, que não vão estar nem um pouco preocupados com vocês. E até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar discípulo atrás de si. Gente que quer arrastar a multidão, gente que quer ser influencer, gente que gosta de like, gente que quer aparecer, gente que quer ser youtuber, e ele está falando aqui, olha, vai aparecer gente aqui no meio de vocês, vão se levantar pessoas que vão perverter o evangelho, vai pegar o evangelho de Deus e vai derramar leite condensado, para ficar palatável, para atrair todo tipo de pecador, sem que eles se arrependam do seu pecado, e vão vir, e vão ser agregados sem arrependimento. E Paulo está falando disso. Paulo falou isso há 2000 anos atrás. Eles vão perverter o evangelho para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, quer dizer, concluindo diante de tudo que eu falei para vocês, portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Eu preguei o evangelho verdadeiro, o evangelho do arrependimento, o evangelho que fala de transformação de vida, de mudança de mentalidade, de renúncia. É renúncia, é renúncia. Renuncie. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, quem ficar correndo atrás das coisas para si, a perderá, e quem perder a sua vida por minha causa, esse achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca da sua alma? Presta atenção, Jesus está voltando, e quando ele voltar, vem cá, André, esse aqui é o André. Eu sou Jesus, olha para mim. Eu sou Jesus. Jesus vai chegar, vai encontrar você e vai olhar para você, olhar nos seus olhos. O que você vai falar para Ele? O que você vai entregar para Ele? Qual a desculpa que você vai dar para Ele? O que Jesus quer é isso. Renuncie às suas paixões, renuncie o pecado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Amém. Que naquele dia, quando você, cara aqui, André, que naquele dia, quando você encontrar com Ele, Ele diga assim para Ele, te abrace e te diga: servo bom e fiel, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Entra no gozo do teu Senhor. Entra no gozo do teu Senhor. Eu quero que você ouça essas palavras naquele dia, porque muitos naquele dia Ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço.